A gente vai continuar aqui a programação, inclusive agora, chamando o Écio Costa, economista, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Écio, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Prazer falar contigo novamente. Bom dia, Felipe. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. É um prazer também estar conversando com vocês. Ô, Écio, quero começar essa nossa conversa, né? A gente está aí às vésperas do IPCA 15, a gente teve Boletim Focus, mostrando que seguimos com uma grande preocupação, né, em relação à inflação. Por mais que tenha a expectativa de inflação agora para 2025 caído um pouco, segundo o Focus, a gente tem visto, até o Galípolo comentou, desancoragens em vários perfis, né, em vários momentos ali em relação à inflação. Por mais que haja uma percepção de que talvez o pior já tenha ficado para trás, o que a gente está monitorando em relação à inflação e à condução da política monetária? Vamos ter ainda cenários difíceis, vamos ter cenários complexos de inflação ainda acima do teto da meta ao longo de 2025, sem nenhum tipo de mudança que possa trazer realmente essa inflação mais para dentro dessa meta, Écio? Pois é, eu acho que o cenário está mudando um pouco, né? Você tem, como o Alex já até mencionou na conversa antes com vocês, uma melhora em termos das commodities. A guerra tarifária aí entre Estados Unidos e China termina ajudando para que o preço de commodities venha a cair, né? Principalmente combustíveis, commodities agrícolas. Então isso pode ajudar um pouco. O que não ajuda é a situação interna, a situação doméstica. Quando você tem novos programas de acesso a crédito que foram lançados recentemente, quando você tem uma projeção de reajuste de salário mínimo acima da inflação, apesar de você ter economistas renomados aí dizendo que você deveria congelar o salário mínimo, né, por um período longo, e há uma pressão séria ainda em cima das contas e com uma repercussão até para 2027, como o próprio governo já disse, termina indo na contramão e trazendo aí mais pressão, né, mais fogo amigo, né, para os preços. Se lá fora ajuda um pouco, né, por conta de uma possível desaceleração econômica que faz com que o preço das commodities venha a ceder um pouco, aqui dentro você continua tendo pressão, né, sobre os preços, principalmente em cima dos preços dos alimentos, né, que tem um peso ainda maior sobre as famílias de baixa renda. Então, o horizonte para esse ano permanece, apesar de uma pequena acomodação, né, com o Boletim Focus que foi divulgado essa semana, talvez até repercutindo mais esse cenário externo do que o cenário doméstico, ainda é uma expectativa de inflação que está muito mais para ficar próximo dos 6% do que ficar abaixo dos 5%, o que seria a meta. Mas em termos de política de juros, acredito que você não tem mais muito horizonte, né, de elevação pela frente. Esse teto dos 15% deve ser atingido e, a partir daí, aguardar para ver se o cenário de preços ele desacelera. Temos essa semana não só o IPCA 15, como você mencionou, mas também a definição da bandeira tarifária por parte da ANEEL, né, o que traz também um componente importante, né, nos preços. Ô, Écio, bem-vindo, obrigada pela sua presença. A gente está vendo, né, talvez vivendo um grande momento de muita incerteza, que até mesmo é difícil ali olhar e entender os reflexos de tudo isso, mas a gente está vendo ali uma perda da confiança do dólar. Isso tem chamado bastante atenção. Queria entender um pouco da tua leitura, né? Se outras moedas elas poderiam ganhar espaço como uma reserva global, apesar da gente estar vendo, inclusive, ali sendo, né, ouro nas máximas, a gente está vendo o Bitcoin também se valorizando diante de todas essas incertezas, mas pensando
as moedas em si, com esta, talvez, incerteza se o dólar vai ou não perder a sua hegemonia. O que isso pode representar para os países emergentes, principalmente quando a gente olha aqui para o Brasil? Então, realmente o dólar vem perdendo poder em relação a outras moedas de países avançados, né? Em relação aos emergentes, e especificamente o Brasil, há uma certa resistência, uma certa barreira. Hoje está até com uma leve queda, até onde eu olhei, pelo menos está com uma leve queda, porém, como nós temos nossos problemas internos, termina trazendo um componente adicional para o câmbio aqui no país. E se você for olhar no rol, né, de opções para substituição do dólar, você não tem também grandes opções. Você mencionou o ouro, mencionou o Bitcoin, são alguns ativos que têm algum valor, porém eles não são de fácil transação, né? Então você não vai na esquina, usa ouro para comprar uma refeição ou abastecer o seu veículo, Bitcoin menos ainda, e isso termina dificultando muito a utilização desse tipo de moeda, né, em comparação com o dólar. O dólar você também não vai conseguir fazer isso, né, para abastecer o seu veículo, como eu mencionei, mas o dólar você consegue transacionar, né, muito mais facilmente, né, para o comércio exterior. Hoje ainda é a principal moeda veículo, né, nas transações internacionais. A China está, aos poucos, abandonando o sistema SWIFT, mas aí também traz uma questão de confiança muito séria, né, na moeda chinesa, até porque muitos dos dados que são divulgados, os dados estatísticos que são divulgados pela China, são muitas vezes questionados, né, porque você não tem tanta liberdade, né, de expressão por lá, e ainda menos de divulgação de resultados. Então, acho um caminho difícil você migrar para uma moeda de BRICS ou uma moeda chinesa em específico e não ter também fortes flutuações ou riscos sérios envolvidos. O euro seria uma alternativa, porém o euro, você tem aí também problemas econômicos, né, na zona do euro, onde não é uma economia pujante, então termina não trazendo aí muita solidez. Acredito que você tem ainda um horizonte muito de curto prazo sendo analisado. Acredito que ainda há muito o que acontecer, né, em termos de definições quanto à política comercial, à política econômica, né, por parte de Trump, né. É um começo bastante preocupante, como a gente tem acompanhado, o que tem levantado essas incertezas e tem feito com que o ouro, por exemplo, bata recorde em cima de recorde. Mas acredito que isso pode mudar, né. A questão do presidente do Fed ser atacado pelo Trump é algo que preocupa bastante. A gente vê isso acontecendo aqui no Brasil, viu no passado, né, quando o Roberto Campos Neto estava à frente do Banco Central e você tinha o presidente Lula e boa parte da sua equipe atacando diretamente, mas talvez se você tiver uma mudança de presidente de Fed para alguém que seja indicado pelo Trump, venha acontecer algo parecido com o que aconteceu aqui com o Galípolo, né? Você tem ainda um caminho de elevação de taxa de juros, porém o Galípolo não é tão atacado quanto o Roberto Campos Neto era. E com o Federal Reserve, não significa que, trocando o presidente do Federal Reserve, a política vai mudar drasticamente para atender às demandas do presidente Trump. Então, eu aposto mais nesse cenário, que mesmo que haja uma mudança, que essa mudança não venha com um indicado que esteja 100% alinhado, né, com os desejos do presidente Trump. Há toda, né, uma metodologia de definição de juros por trás, que acompanha emprego e inflação lá nos Estados Unidos, e acredito que seja mais um movimento político, né? Infelizmente,
né, parecido com o que nós tivemos aqui nessa queda de braço entre Lula e Roberto Campos Neto. Écio, bom dia, um prazer falar contigo. Seguinte, Écio, queria fazer uma pergunta para você relacionada também nos Estados Unidos. Eu acho que grande parte do mercado não ficou tão surpreso com essa questão do tarifaço, porque já era uma promessa de campanha, mas a questão é o modo que foi feito e a eficácia daquilo, ou seja, a eficácia não se mostra, né, de uma forma tão eficiente, até mesmo por questão de assuntos geopolíticos, né, a questão da definição da guerra entre Rússia e Ucrânia, enfim, tem a questão agora do acordo nuclear do Irã, tem tantos assuntos que o presidente Trump agora se metendo com o Banco Central americano estava comentando agora, tantos assuntos que ele quer fazer do jeito dele, e a gente sabe que do jeito dele, que se fosse para resolver, já teria sido resolvido, já teria grande parte sendo definido, as cartas já estariam na mesa, mas isso traz mais imprevisibilidade. Isso todo mundo já sabe, isso eu estava comentando agora. A questão é, você acredita que neste movimento geopolítico, até mesmo político dos Estados Unidos, enfim, tudo que a gente tem visto, um passo para trás não é só necessário, mas também se acredita que o Trump ele possa fazer esse movimento? Eu acho que o principal ponto que nós vimos foi esse, né, a questão das tarifas com a China, dando uma prorrogação das tarifas, né, em alguns itens, né, chips, enfim, celulares, mas você acredita que isso pode ser estendido, esse tipo de movimento, à medida que não vê eficácia, isso pode aumentar em popularidade, e aí sim, os ativos de risco se apreciarem? Claro que a gente está dependendo de um movimento de uma só pessoa, que é o presidente americano, que é o que foi aí o precursor de toda essa bagunça global que a gente tem visto na política externa e na política americana como um todo. Mas você acredita que basta um movimento do presidente americano que possa trazer um movimento de apetite a risco, até mesmo nós emergentes? Ou você acredita que é muito além disso? E agora que o presidente Trump está dilmando, né, ou seja, ele está fazendo esse movimento agora de questionar Banco Central, como você comentou, isso pode ser mais passo para trás ainda, como se fosse um jogo de tabuleiro, né? Em vez de dar um passo para trás, ele está dando 10 passos para trás, e para avançar ele precisa fazer muito mais daquilo que ele precisava fazer antes. Pois é, Alex, a gente tem realmente expectativas que o que você está mencionando aconteça, né, que ele dê passos para trás, né, que ele pense que a política e a economia não andam necessariamente no mesmo timing, né, ou seja, a política ela pode ser mais drástica, porém o efeito na economia ele termina não sendo positivo logo de cara. O que é que eu estou dizendo? À medida que você impõe essas barreiras e você quer proteger a indústria nacional, você quer fomentar a indústria nacional, não é da noite para o dia que o empresário vai montar um galpão, vai comprar máquinas, vai treinar mão de obra e vai passar a produzir aquele bem, menos ainda com eficiência. Então é algo que leva um certo tempo para que aconteça. E o prejuízo ele é de curtíssimo prazo, né? À medida que você impõe uma tarifa e impede a importação de um determinado bem, você termina fazendo com que esses bens se tornem mais caros para o consumidor americano e que termina prejudicando setores produtivos e os próprios consumidores que vão concorrer, né, que vão pagar, né, por produtos mais caros. Tá? Então, a expectativa é que venha num caminho realmente contrário, né, de que ele volte atrás em boa parte dessas declarações, né, que diga que precisa sentar à mesa, negociar, e assim ele contorna um pouco a problemática inicial das suas campanhas, das suas promessas de campanha, né, e passa a tratar a economia, o comércio internacional de forma mais séria. Tá? E aí até um ponto que você mencionou, né, você disse que Trump estava dilmando em relação ao Federal Reserve. Não era bem dilmando, porque quando Dilma era presidente, ela baixou a taxa de juros na marra. Naquela época, o Banco Central não era independente. Então, está mais para um confronto entre Lula e Roberto Campos Neto mesmo, onde o Banco Central hoje é independente, né, e segue o modelo que você tem lá nos Estados Unidos. Né? Você tem hoje o Trump querendo demitir ou querendo fazer com que o Jerome Powell acelere a redução das taxas de juros, né, chamando ele de lento, mas lá ele tem independência para
determinar, junto com o Federal Open Market Committee, né, o FONC, a taxa de juros e o caminho dessa taxa de juros. Muito bom, obrigada, Écio. Quero agradecer, sempre um bom papo contigo. Volte mais vezes. Obrigado, um abraço a todos, até uma próxima. Até mais, obrigada, Écio Costa.